Bom dia, graças a Jesus. Mais um dia, Deus abençoe poderosamente. Te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus. Meu irmão, minha irmã, presta bem atenção. Deus é fiel na nossa vida. E o que eu preciso fazer? Eu preciso ficar com a palavra de Deus. O que você precisa fazer? Você precisa ficar com a palavra de Deus. Irmão, fica com a palavra de Jesus. Não solta, não. Às vezes, as situações vão nos cercar, tentando tirar a palavra do nosso coração, da nossa mente. Eu me refiro em situações de fé. Sabe, em situações que nós precisamos exercitar a nossa fé. Agora, presta atenção. Vamos ler aqui. Vamos ler aqui em 1 Reis, capítulo 4, versículo 25. Meus irmãos, perdão, é 2 Reis. 2 Reis 4, versículo 20. Vamos ler o 20, 21 e o 23. Tá bom? Depois a gente vai lá para o Jairo. Vamos lá em Lucas 8, 41. Presta bem atenção. E ele tomou e levou a sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. Presta bem atenção. De quem a gente está falando? A gente está falando da sunamita. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus. E fechou a porta e saiu. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Meu irmão, presta atenção. Qual é o contexto dessa história? A sunamita, ela abençoa a vida do profeta e o profeta quer honrar a vida dela. Ela abençoa como? Ela faz um quarto lá, conversa com o marido dela aceita e eles fazem lá um quartinho para o profeta, um investimento, né? Um quarto, né? Ela investiu ali na vida dele. Irmão, presta bem atenção. Deixa eu te dizer uma coisa. Em nome de Jesus, ela ofertou na vida dele e aí logo depois ela não podia ter filho, já tinha uma certa idade. O que aconteceu? Ele pegou e declarou sobre a vida dela. Ela teve um filho. O menino estava grande, estava com o pai. E aí, quando chegou lá, na roça, estava no campo. E aí o menino pegou e passou mal. Aí entra essa história aqui. E ele tomou e levou a sua mãe. E esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia. E morreu. Subiu ela e deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou a porta, e saiu, e disse: por que vais a ele hoje? Ela estava falando que ia para a casa do profeta. Não é lua nova, nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Sabe o que eu queria trazer para nós? Se cerca da palavra de Deus. Ela pegou e foi até o homem de Deus. Vamos continuar aqui na história do Jairo. Eis que se aproximou de Jesus um homem chamado Jairo, que era dirigente da sinagoga local. Prostrando aos pés de Jesus, lhe implorou que fosse até sua casa. Irmão, a menina estava doente. O que ele faz? Ele vai até Jesus. Primeira coisa que ele tinha que vencer, ele era um principal da sinagoga. E Jesus não era bem visto naquela época, por causa das leis, por causa de um monte de coisa. Irmão, em nome de Jesus, deixa eu te falar uma coisa. Viva o cuidado, a graça e a misericórdia de Deus. Viva a presença do Senhor. Então, Jairo chama Jesus. Irmão, chama a presença de Deus para essa situação. Mas ainda tem mais coisa. Vamos lá. O versículo 49, né? Depois aqui vai entrar a história da irmã lá do fluxo de sangue e tal. Falava ele ainda quando chegou uma pessoa da casa do dirigente da sinagoga informando: tua filha já está morta, não adianta mais
incomodar o mestre. Ao ouvir tais, no... Ao ouvir tais notícias, Jesus declarou a Jairo: não temas, tão somente crê, e ela será salva. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Muitas vezes nós falamos assim, ô irmão, ô irmã, continua crendo, continua crendo. Deixa eu te falar uma coisa. Presta bem atenção. A sunamita, ela sabia o que exatamente estava acontecendo com o filho dela. Ela sabia. O marido não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo. Mas ele mandou o menino para casa, o menino com dor de cabeça e tal, e aquela situação toda, o menino morreu. Meu irmão, ela não quis criar um cenário olha, isso é real, o que eu estou vivendo é real. Está escrito aqui que o menino morreu. Mas ela falou, tudo vai bem. Irmão, Jesus falou para o Jairo, ô Jairo, continua crendo. Ele foi lá, não foi? Aí no meio do caminho tinha lá a mulher do fluxo de sangue e tal, aquela história toda. Aí parou naquela ocasião ali no meio do caminho. Aí chegou o pessoal e falou assim: ô Jairo, não adianta você incomodar mais Jesus, não. A menina tá morta, não adianta, deixa isso pra lá. Irmão, vai na presença de Deus. O que a sunamita fez? Ela foi para onde? Colocou o menino na cama do profeta, no quartinho lá que ela fez, e foi lá falar com o profeta, com o homem de Deus, representando naquela ocasião ali a presença de Deus. Meu irmão, fica com a palavra de Jesus. Ele falou, ô Jairo, crê somente. Às vezes, deixa eu te dizer uma coisa, a situação, o que nós estamos vivendo, quer criar um cenário para minar a minha e a sua fé. Eu tenho que dispensar as ideias que estão à minha volta e ficar com a mensagem, com a palavra de Jesus. O que Jesus falou para o Jairo? Ao ouvir tais notícias, Jesus declarou a Jairo: não temas, tão somente crê, ela será salva. Meu irmão, em nome de Jesus. Surgiu uma situação, nós vamos clamar, nós vamos buscar, nós vamos ir para os pés do Senhor e vamos nos derramar na presença dele e ver o milagre. O que Deus vai fazer está na mão dele, mas enquanto nós podemos, nós vamos clamar, buscar a face do Senhor, buscar a manifestação de Deus e ver as coisas acontecendo em nome de Jesus. O que Jesus falou? Não temas, continua crendo, mantenha a sua crença, mantenha crendo em mim, nas minhas palavras. Irmão, segura a palavra de Jesus, porque o cenário que o inimigo quer criar, o cenário que as coisas estão acontecendo, nós precisamos dispensar isso e animar a nossa fé como? Com a palavra de Jesus. Jesus falou, não temas, crê somente, continua aqui comigo. Assim que chegou à casa de Jairo, não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João e Tiago, bem como a mãe e o pai da menina. Enquanto isso, grande comoção atingiu a multidão. E todos choravam e lamentavam por ela. Diante disto, Jesus encorajou: não pranteais. Ela não está morta, mas dorme. Muitos zombavam dele, pois tinha certeza que ela estava morta. Irmão, 54 eu vou ler já. Presta bem atenção. Olha o cenário. Imagina lá a cena de um velório. Tá todo mundo chorando pelaquela pessoa que amava, que zelava, que gostava. Tava todo mundo chorando, tava? Jesus falou, não fica chorando, não. Para de chorar, ela só está dormindo. Irmão, se Jesus falou que só está dormindo, continua crendo que vai acordar. Se Jesus está falando, você vai ouvir o que o cenário em volta está te dizendo? Às vezes, o médico, ele estudou, ele fez faculdade, ele não passou 4 anos à toa, não. Ele vai falar para você lá, vai te dar um diagnóstico. Mas o que você vai fazer? Você vai ser mal educado? Não, você não vai ser mal educado. Você vai ficar com a palavra de Jesus. Jesus está falando que tem jeito, está dormindo. Ó, está dormindo, só dorme.
Irmão, fica com a palavra de Jesus, não entra na onda do cenário que está sendo criado. Muitas vezes esse cenário, fisicamente, de maneira natural, de maneira que os nossos olhos estão vendo, é real. Mas em nome de Jesus, entra no sobrenatural, nas coisas espirituais de Deus, em nome de Jesus. Olha só, versículo 54, Lucas 8, versículo 54. Eu comecei no Lucas 8, 41. Entretanto, ele tomou-a pela mão e em voz alta lhe ordenou: menina, levanta-te. Imediatamente o espírito dela retornou e no mesmo momento ela se levantou e ele mandou que lhe desse algo para comer. Os pais da menina ficaram maravilhados, contudo Jesus lhe ordenou que não contasse a ninguém o que se passar ali. Irmão, o que Jesus quer fazer comigo e com você? Nos deixar maravilhado. Mas o que eu e você precisamos fazer? Continuar crendo, dispensar o cenário que está à nossa volta, porque eu vou ficar com as palavras de Jesus. O que está acontecendo? Tudo vai bem. A mulher chegou lá nos pés do profeta. Ô profeta, como é que é essa história aí? O senhor me prometeu, agora o menino morreu. Espera aí que eu vou lá. Mandou o Geazi, o negócio não foi muito bem. Ele foi lá, o menino voltou à vida. Deixa eu te falar, vai na presença de Deus. O cenário que está criado à nossa volta, muitas vezes de maneira natural. Sabe o que é de maneira natural? É aqui nesse mundo. É o que eu estou vendo. Está mostrando algo e aquele algo diz que é real. Mas em nome de Jesus nós vamos entrar no mundo espiritual. Tudo que tem para acontecer, acontece primeiro no mundo espiritual e vem para a nossa esfera, para onde nós estamos aqui. Não é isso? Então o que eu vou fazer? O que você vai fazer? Fica com a palavra de Jesus. Amém? Bora orar? Deus querido, Deus maravilhoso, nós te exaltamos e te glorificamos, papai, pelo teu amor e a tua misericórdia, por aquilo que o Senhor tem dito a nós, por aquilo que o Senhor tem revelado aos seus profetas, aos irmãos que compartilham palavra. Jesus, nós tomamos posse da tua palavra. Espírito Santo, nos ensina, Pai, a dispensar toda situação natural, mesmo sendo ela real aqui nessa terra, mesmo sendo ela real diante dos nossos olhos, mas nós queremos, meu Deus, em nome de Jesus, Deus, olhar e enxergar com os olhos espirituais, e eu quero declarar, Pai, abençoa cada um que está comigo, fortalece com esta palavra, enche da tua presença, enche da tua graça, em nome de Jesus. Senhor Deus querido, abençoa cada um que está comigo, livra do mal, livra da obra do inferno, de toda situação contrária, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.